Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, povo de Deus, nós estamos aqui mais um dia, pela graça e pela misericórdia do Senhor, reunidos em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria, para juntos continuarmos o nosso clamor, a nossa oração incessante, clamando o Espírito Santo, pedindo o renovo da graça do Senhor sobre nós. Por isso, eu te convido que você, se puder, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. E vá desejando a presença do Espírito Santo, vá pedindo a Ele que venha sobre você, que venha sobre nós nessa hora. Vai deixando o Espírito Santo te tomar por inteiro, vai deixando a graça do Senhor adentrar todo o seu ser. Vá permitindo que Ele envolva o seu coração nessa hora, a sua mente. Vai dando liberdade ao Espírito Santo, vai deixando Ele mover em você, Ele fazer e realizar em você aquilo que Ele quiser, porque é vontade do Senhor. O Senhor disse: o meu desejo é atear fogo sobre a terra, o meu desejo é que esse fogo se espalhe. O Senhor tem esse desejo de derramar sobre nós, mais do que nós, essa graça do Espírito Santo, esse fogo abrasador. Diga: eu preciso, Senhor, eu necessito desse fogo, dessa graça, eu necessito do Teu Espírito, Senhor, mais do que o ar que eu respiro, Senhor. Eu preciso, Senhor, do Seu amor, eu preciso, Espírito Santo, da Sua presença. Nosso Senhor disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. A mim e a você cabe a crer, meu irmão e minha irmã, acreditar nessa graça que se faz presença, que habita dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo. Nós veremos e nós podemos dizer que nós vemos a glória de Deus todos os dias em nossa vida, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua divina providência. Nos mais simples detalhes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, Deus cuida, Deus se faz presença. E é conduzidos por essa presença, por essa mão poderosa, por esse braço forte, pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Como diz a canção de fundo: doce Espírito Santo, como Ele é doce, como Ele é suave, como Ele é maravilhoso, como Ele é grande, como Ele habita em plenitude dentro de cada um de nós, à medida que nós deixamos nos conduzir por Ele. Vai sentindo a presença dEle nessa hora e vai deixando ser conduzido por Ele na suavidade que Ele tem, que Ele nos conduz nessa hora, nesse dia dessa novena. Esse mistério de amor tão grande e incondicional que é o Espírito Santo. Sinta-se amado por Deus nessa hora, sinta-se tocado por Ele, sinta-se visitado pelo Senhor nessa hora. E nesse quarto dia dessa novena, cheios desse amor já, dessa presença dEle, nós daremos início a essa novena, que tem como tema: perseveraram unânimes em oração. Que você já possa tomar o seu livrinho aí em mãos, para que nós possamos começar essa novena. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia de preparação para a grande festa de Pentecostes. Hoje, movidos pelo Espírito Santo e em união com toda a Igreja no Brasil, oramos pela unidade de todos os cristãos. A semana de Pentecostes é também, em todo o hemisfério sul, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Unimos nosso coração ao coração de Jesus, suplicando ao Pai que todos sejam um. Rezemos juntos. Senhor, sabemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido, para que todos os que creem em Teu nome possam compartilhar todos os dons que recebemos de Ti. Contudo, desejamos orar hoje
para sermos melhores instrumentos da unidade que o Senhor nos alcançou ao abrir os seus braços na cruz. Faz de nós homens e mulheres que promovem a paz em nossa família, grupos de oração, paróquias e com os cristãos de outras comunidades. Ouçamos um trecho da palavra de Deus, no qual o apóstolo Paulo nos ensina o que significa viver promovendo a paz. Pega aí a sua palavra, que se encontra no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria, tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma, um só pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por meio do apóstolo Paulo, é o próprio Espírito Santo que nos adverte acerca de atitudes que ferem a unidade e a concórdia. Espírito de partido, vanglória, considerar-se superior aos outros, buscar os próprios interesses. Nenhum de nós é imune ao veneno da discórdia, da beligerância, do desprezo pelo outro. O Espírito Santo, que pacientemente nos ensina a recolher o que em nós ainda deve ser purificado. O Espírito Santo, que pacientemente nos ensina a reconhecer o que em nós ainda deve ser purificado pelo fogo do amor divino, deseja nos precaver sobre essas coisas que ferem o respeito e o amor entre os irmãos. Rezemos juntos. Espírito Santo de Deus, que conheces o íntimo do meu coração, ajuda-me a reconhecer quando eu for movido por algum desses sentimentos. É meu profundo desejo ser um instrumento de concórdia, apontando sempre para o Cristo em amor. Ajuda-me a conhecer e submeter meu modo de ser aos teus impulsos, que me pacificam e fazem de mim um construtor da paz. Em um encontro com a Renovação Carismática, no dia 1º de junho de 2014, o Papa Francisco assim nos falou. Pediram-me que dissesse à renovação o que o Papa esperava de vocês. Isso é o Papa falando para a Renovação Carismática. A primeira coisa é a conversão ao amor de Jesus, que muda a vida e torna o cristão testemunha do amor de Jesus, de Deus. A igreja espera esse testemunho de vida cristã e o Espírito Santo ajuda-nos a viver a coerência do Evangelho para a nossa santidade. Espero que partilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo, expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos. Espero uma evangelização com a palavra de Deus, que anuncia que Jesus está vivo e ama todos os homens. Que deem testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador.
que permaneçam unidos no amor que o Senhor Jesus pede a nós por todos os homens, e na oração ao Espírito Santo para chegar a essa unidade, necessária para a evangelização, em nome de Jesus. Lembrem que a renovação carismática é ecumênica pela sua própria natureza. A renovação carismática rejubila-se por aquilo que o Espírito Santo realiza nas outras igrejas. Procurem a unidade na renovação, porque a unidade vem do Espírito Santo e nasce da unidade da Trindade. De quem vem a divisão? Do demônio. A divisão vem do demônio. Fugir das lutas internas, por favor, que entre vós elas não existam. O Papa, e por meio dele, toda a Igreja, espera que a renovação carismática saiba ser sinal e instrumento de unidade. Começando em casa, em nossas famílias, grupos de oração, paróquias, e chegando até os outros cristãos e a toda a humanidade. Sabemos que existem muitas tristes situações de agressões entre nós cristãos. Muitos preconceitos e ódios antigos fazem ainda mais difícil o caminho da reconciliação e da aproximação. Contudo, o Papa Francisco pede de nós abertura de coração e oração pela unidade dos cristãos, que ele chama de ecumenismo espiritual. Unidade não significa abrir mão da verdade ou cair num estéril indiferentismo. Contudo, quanto mais caminhamos em direção a Cristo, mais somos capazes de olhar com compaixão a respeito àqueles que encontramos no caminho. Nesse momento eu te convido a fazermos um breve momento de oração sincera, de declaração ao Senhor, aonde eu e você nos declaramos para Ele e pedimos Ele a graça para que nós sejamos instrumentos de unidade na igreja. Porque, como diz a meditação de hoje, muitas vezes nós somos movidos por diversas situações a fazer aquilo que não agrada o coração de Deus, a sermos instrumentos de divisão, em vez de sermos instrumentos de unidade. Muitas vezes nós somos esses empecilhos para que nós e os irmãos nos aproximemos de Deus. Mas que nesse dia de hoje, pela graça do Espírito que o Senhor nos concede, movidos por Ele, que nós possamos colocar a mão no nosso coração e sentir a presença desse Deus que habita dentro de cada um de nós e dizer a Ele: Senhor, nesse dia de hoje eu tomo o firme propósito, sentindo o amor que o Senhor tem por mim, a não ser mais um instrumento de divisão, de briga, de discórdia, de fofoca, de tantas outras realidades que muitas vezes não só na igreja, não só no ambiente de trabalho, mas na nossa própria casa, nós somos aqueles que causam discórdia, divisão, brigas, contendas. Que nós possamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, me faz um instrumento de unidade. Senhor, coloca palavras acertadas na minha boca. Coloca as suas mãos chagadas na minha boca, para que eu possa falar somente quando for a hora de falar, para que eu possa saber o que falar. Me dê sabedoria, Senhor. Eu te peço perdão, Jesus, por todas as vezes, Senhor, que eu fiz ou falei coisas que eu não deveria falar, que eu agi por impulso, sem pensar, sem deixar ser conduzido pelo Seu Espírito, Senhor. Nessa hora eu te peço misericórdia, Senhor, e que de hoje em diante o Seu Espírito sopre sobre nós, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, nos conduzindo nas nossas ações, nos conduzindo nos nossos pensamentos, nos conduzindo na igreja, em casa, no ambiente de trabalho, porque nós não podemos e nós não queremos mais caminhar sozinhos, Senhor.
Nós devemos ser conduzidos pelo Seu Espírito, para que nós possamos fazer aquilo que é certo, que é correto, que é agradável aos Seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por colocar no nosso coração, por nos mostrar, pela graça do Seu Espírito nesse dia, que nós devemos ser instrumentos de unidade. E o Senhor também, Ele nos mostra hoje muitas atitudes erradas que nós tivemos durante a nossa vida e que nos impediram de sermos esse instrumento. Muitas vezes nós somos aquela multidão que, além de nós nos afastarmos de Deus, nós afastamos também muitas pessoas do Senhor. Mas que caia por terra em nome de Jesus nesse dia de hoje tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado, tudo aquilo que nós estávamos fazendo de errado, porque a partir de hoje nós tomamos o firme propósito e a decisão de sermos pessoas novas, de sermos pessoas que trazem a presença de Deus aonde quer que nós estivermos, de sermos instrumentos de unidade entre os irmãos. Que à medida que nós formos caminhando, à medida que nós formos ali na nossa casa, na nossa família, na igreja, no ambiente de trabalho, nós possamos levar o amor de Jesus, a palavra dele, aquilo que ele nos ensina, que nós possamos ser aqueles instrumentos aonde o Senhor pode usar, aonde ele pode contar comigo e com você, para que cada vez mais as pessoas que estiverem próximas a nós desejem conhecer a Deus, desejem se entregar cada vez mais ao Espírito Santo de Deus, porque eles vão ver que nós estamos sendo conduzidos por esse Espírito e que nós agimos diferente, que houve uma mudança em mim e em você, e essa mudança chama-se Espírito Santo de Deus. Amém? Terminamos hoje, que pena, já terminou, um momento tão bom que nós vivemos, mas que o nosso Deus ele precisa de apenas uma abertura do nosso coração para ele fazer, para ele realizar. E com certeza o Senhor fez muitas coisas hoje em nossas vidas, muitas graças nós recebemos. Terminemos hoje nosso encontro orando com as palavras que a igreja mesma utiliza ao rezar pela unidade de todos os cristãos. Rezemos juntos, irmãos. Ó Deus, manifestai em nós a fecundidade do vosso amor e removei, pela força do vosso Espírito, a divisão dos cristãos, para que vossa igreja apareça mais claramente como um sinal erguido entre as nações e o mundo, iluminando pelo vosso Espírito. Creia no Cristo que enviastes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse dia, bendito seja o Senhor por mais esse quarto dia que nós estamos aqui reunidos, e se prepara aí para o dia de amanhã, que vai ser bênção, que vai ser fogo de Deus sobre nós. O Espírito Santo, cada dia, ele faz maravilhas em nossas vidas, e se prepara aí, prepara o seu coração para o dia de amanhã, que será o quinto dia, e nós teremos como tema, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus e na unção do Espírito Santo.